Olá, boa noite. Sou Daniela Aragão, pesquisadora de música, cantora e professora. Hoje a gente fecha essa temporada de violonistas brasileiros, que começou com o violonista Josué, depois fomos para o grande Lula Galvão e encerramos agora com Rogério Caetano. No decorrer aí, quem certamente acompanha o meu canal, ou acompanha aqui a Instagram, ou acompanha o meu Facebook, certamente vê tudo que vem acontecendo aí, né? Ah, o Rogério aí entrou, vou chamá-lo. Boa noite, Rogério. Oba, Vitor acompanhou com. Estou esperando, vai começar. Ah, cadê você? Só tem umas pedrinhas aí. Oi, Dani, cheguei. Oi! E aí, querida, tudo bem? Tinha Você tá esquecido, tinha esquecido aqui o fone. pegando? Ouvir Chega melhor. no cenário cru, adorei. E aí, tudo bem? Tudo Como é que bem, tá? tudo bem. Então, é muita honra ter você aqui hoje. Todo o pessoal falando, nossa, ele toca muito. Cristóvão, Ana de Holanda. A Ana ficou falando Ah, você. É. muito obrigado. Pô, uma alegria participar. Muito obrigado aí pelo convite. Ah, uma honra, uma honra. E vou avisar aqui pro pessoal que, e para você que fica, depois que eu faço, eu mando pro canal. Então você pode mandar para todo mundo, Ah, que maravilha. tem o do Lula Galvão tá lá, o do Josué, Antônio Adolfo, Menescal, um monte de gente. Ah, coisa boa. Maravilha. Você é mais novo do que eu, muito jovem, né? Hoje, Eu tô assim, tô com 44. eu tenho 47. Você Ah, tem somos a mesma geração, praticamente. então, geração PROC 80, que pegou as coisas de 80, né? E eu fazer uma pergunta para você, que Fique à antes vontade. desse programa aqui, eu fazia muitos pessoalmente, sabe? Fazia mesmo conversando, aí depois transcrevia, saía. Tem até numa coluna minha, por exemplo, Sérgio Ricardo, eu fiquei um dia na casa do Sérgio Ricardo o dia inteiro. Que Então, legal. ele, um depoimento que eu quero transformar em livro e tal. Como começou a música na sua vida? É sempre essa pergunta. Como é que começou a descoberta do som? Você certamente é aquele que descobriu muito cedo, né? Sim, eu comecei a tocar muito cedo. Eu tenho uma sorte, né, muito grande, Uhum. de ter pais que sempre gostam de música, né? Meu pai já partiu, já está lá no céu, mas minha mãezinha está aqui. Aliás, hoje é o aniversário dela. Beijo Aniversário do meu saudoso pai. da minha mãe, Dona Maria Rosimar Pereira Mas Porto. Meu que já papai já está. está lá, virou anjo já, está lá no céu. Mas, enfim, meus pais gostam muito de música, minha mãe, né? E meu pai era um colecionador de discos, então ouvia música direto. Então a música na minha casa, na minha infância, era constante, assim, né? O som. E meu pai gostava de violão, ele tinha um violão em casa, ele comprava na época aquelas revistas violão e tal. Aí ele fazia uns acordes assim, e ele tocava um pouquinho. E aí aquele violão ficava lá, eu comecei a mexer no violão e ele começou a ver que eu tinha uma Levava. aptidão musical. Minha mãe também falou, ó, menino ele tem jeito e tal, leva um jeito aí pra música e tal. Comecei a tirar as coisas de ouvido. Só Uhum. que eu era muito criança, eu tinha de 5 para 6 anos de idade, Nossa, muito novinho, né? Aí meu pai falou assim, ó, eu vou comprar um violãozinho para você. Aí ele me deu meu primeiro instrumento, que foi um cavaquinho. Aquele oxe. cavaquinho, rei dos violões, né? Duro pra caramba e tal, mas foi meu primeiro instrumento. Comecei a tocar e aí comecei a imitar
tirar o repertório, né, das coisas que o cavaquinho comportava, principalmente o repertório do Valdir Azevedo, alguma coisa assim ou outra do Jacó do Bandolim, né, porque a afinação do bandolim é diferente, Aham. algumas coisas do Pixinguinha, mas eu comecei assim, bem novinho, e sempre com esse universo musical forte dentro de casa, né, minha mãe adora samba, Uhum. então eu sempre ouvi os discos do Paulinho da Viola, Roberto Ribeiro, Alcione, Bete Carvalho, João Nogueira, Nossa, Monarco, né, Clara Nunes. E meu pai tinha esse lado muito forte, né, do choro, né, da coisa raiz sertaneja. Aí, através desses discos que ele comprava, eu descobri o Regional do Canhoto. E aí, através do Regional do Canhoto, eu descobri o Dino Sete Cordas, que eu aí descobri que tinha um violão que tinha uma corda a mais e tal. E foi isso, né? Então, comecei dessa forma. E aí, quando eu tinha de 11 para 12 anos, eu mudei para os Sete Cordas de Aço, e que eu considero assim, esse instrumento a minha vida, né? Tô com ele aí até hoje e é isso. é um samba forte para você. Agora, o pessoal da a Bossa Nova entrou para você ou foi uma busca posterior, né? Tom, João Gilberto, né? Assim, Eu confesso para você que essa etapa aí da Bossa Nova, eu fui me apaixonar por essas figuras, né? O próprio Tom, o João Gilberto, mais tarde, né? Nessa primeira infância, eu caí muito dentro desse universo do samba, do choro, principalmente. Era o que eu ouvia direto, né? E da parte da família da minha mãe, é importante também eu citar a cultura nordestina muito forte, porque minha mãe é nordestina, a família dela é do Piauí, né? Então, puxa, sempre muito forte, né, a Luiz Gonzaga, trio nordestino, Dominguinhos, Marinês, enfim, uma série de artistas, Jackson do Pandeiro, e eu comecei a ver que o Regional do Canhoto tocava com todo mundo, né? Inclusive com esses artistas nordestinos, né? Os artistas do samba e o do choro. E aí eu fui mergulhei nesse universo aí profundamente e comecei a imitar primeiramente o Dino Sete Cordas, que é o pai de todos os violonistas de sete cordas, né? Todo mundo que tem interesse em tocar esse instrumento tem que mergulhar profundamente dentro da obra, né, do legado deixado pelo Dino. Posteriormente, eu conheci o trabalho dos irmãos Walter e Valdir, e aham, depois o Rafael Rabelo. Aí, quando eu descobri o trabalho do Rafael, fiquei Rafael. maluco com o trabalho do Rafael, e aí comecei a fazer a mesma etapa que eu fazia com o Dino Sete Cordas, e que eu fazia com o Walter e Valdir, comecei a fazer igual ao Rafael, imitar igualzinho, tirar tudo igual. Quando que chegou o Rafael Rabelo para mim, chegou aquele disco em homenagem ao Cartola. Dali eu parti para conhecer a obra. Ah, esse É um disco disco é maravilhoso. enorme, é maravilhoso. Eu acho que ele toca quase todos, faz quase todos os anos, né? Sim. E aí você entrou para a escola formal, assim, no sentido de conservatório ou professor, como é que foi? Não, aí, como aconteceu? Quando eu era criança, em Goiânia, eu comecei a ter uma formação forte, assim, com relação à teoria musical, porque lá em Goiânia tinha um clube do choro em atividade, nesse período que eu era criança. Então isso foi muito importante também, porque além da experiência ali da roda de choro, de tocar com músicos mais velhos, e de tocar já em público, né, me apresentar em público, tinha também a aula teórica, então já comecei a ter contato com a teoria Uhum. musical propriamente dita, né? E comecei a misturar tudo numa coisa só, apesar que eu sempre gostei muito mais da parte prática, né? Mas comecei a ver a importância da teoria, né? E depois, quando eu comecei a mergulhar no universo, né, do trabalho do Rafael, eu descobri os compositores Radamés Guinhartali e Garoto,
E eu percebi que na música, tanto do Radamés quanto do Garoto, era uma música muito substanciosa harmonicamente, né? Utilizavam outros acordes, né? Os acordes com tensão, né? Com os acordes dissonantes, né? E que eram, eu via pouco no choro tradicional. E aí eu comecei a, a me desenvolver dentro disso através do contato que eu tive com o músico, um grande amigo meu de Goiânia, que é o Nonato Mendes, e o Alencar Sete Cordas, que foi meu mestre, né, do violão de sete cordas, que era um grande sete cordas que vivia em Brasília. O Alencar começou a me passar uma aula de me passar as coisas assim, mais de harmonia, e o Nonato me passou todo esse material escalar, né, da vanguarda do jazz, que eu poderia utilizar dentro da música do Garoto e do Radamés, né? E aí eu comecei a mexer, incorporar isso, somado a todos esses grandes nomes que eu já citei anteriormente, o Dino Sete Cordas, Rafael Rabelo, Walter Valdir, e outros sete cordas, né, como o próprio Alencar, o Luizinho Sete Cordas, o Zé Barbeiro, né, o Edmilson Capelucci, lá de São Paulo, lá de Brasília, o Fernando César, o Augusto Contreiras, aqui do Rio, o Paulão Sete Cordas, o Maurício Carrilho, o Carlinhos Sete Cordas. Então, eu aprendi muito ouvindo esses caras, né? Então, suguei e condensei tudo numa coisa só. E aí acabou desembocando nessa minha forma de tocar, minha forma de enxergar o violão de sete cordas de aço. Uhum. E você, certamente, eu gostei, eu acho que foi o Hamilton de Holanda que falou no depoimento, não foi o Henrique Cases, agora eu fiquei na dúvida, mas um dos dois falou, e eu ouvi mais de uma vez, que você é extremamente disciplinado, obstinado, estudioso, e que assim, dificilmente a pessoa vai chegar perto, você não está ou indo para uma aula ou, Deve ter sido o Hamilton, porque ele sempre quando a né? gente se fala por telefone, ou eu estou tocando, ou eu acabei de tocar, ou estou indo tocar. Sempre, né? Mas eu sinto um amor muito grande assim por estar com a viola na mão, sabe, com sete cordas na mão. Então eu sinto assim, posso dizer para você mesmo assim, que eu tenho uma necessidade orgânica de estar com o instrumento, sabe? Todo Uhum. dia. Se eu pudesse, eu tocava o dia inteiro. Mas hoje eu tenho família, filhas, né, minha esposa, gravação, viagem, então não posso. Às vezes não tem jeito, mas eu sempre procuro tocar aí minhas É uma 5 horas, 6 horas por dia. Manter a forma, né? Então, essa prática, você tem a hora definida, é interessante assim, pessoal, ou você tem tanto, é de manhã que eu Eu prefiro estudo. tocar de manhã. E aí eu deixo as meninas na escola, volto, né, 7h30 eu já estou aqui em casa. Aí eu começo a tocar 7h30 e só paro meio-dia, perto do meio-dia, que aí eu pego elas meio-dia e meia. Aí é a minha hora. E aí à tarde, quando sobra um tempo, eu toco, mas aí já com outro foco, pensando mais na parte de composição, né? É Então, queria saber se a composição veio para você cedo também, com a descoberta do instrumento, ou ela foi vindo à medida que você foi conhecendo mais recursos, harmonia, né? Aí você foi, ou ela brota mesmo, ela jorrou muito cedo também. Como é que foi isso? Não, a parte de composição ela veio depois, né? Primeiro eu fiz essa parte de imitação mesmo e absorção da linguagem, né? Como eu já falei, imitando os mais velhos, né? Uhum, Mas eu me dediquei muito tempo a isso, né? Um mergulho com profundidade, né? Então, assim, Aldino, Rafael, dediquei muitos anos da minha vida, mais de 10 anos, com uhum, certeza. E até hoje eu faço o mesmo processo. Quando eu descubro alguma gravação deles que eu não conheço, eu vou lá, tiro igualzinho, faço isso até hoje, eu vou fazer enquanto eu ver. Então, a parte de composição veio mais ou menos com uns 15 para 16 anos, e depois, quando eu já estava ali com os 17 anos, já estava com a bagagem boa do instrumento, né? uhum. Um domínio já assim, do instrumento tocando bem, e já com essas ideias todas na cabeça. Aí eu me mudei para Brasília e fiz o curso lá na UNB de composição, até junto com o Hamilton.
né? Ah, O ah, Hamilton, tá. ele se formou um pouco antes de mim, porque ele entrou primeiro, né? Acho que ele entrou em 96 ou 97, e eu entrei mais ali em 98, enfim. Então, foi na universidade, na UNB, eu também tive a oportunidade de conhecer a obra dos grandes mestres, né, da música clássica. Então, Maravilha. aprendi, absorvi muita coisa e descobri um compositor que era o Olivier Messiaen, que era um francês, e que utilizava esse material que eu comecei a explorar, né, da vanguarda do jazz, as escalas alteradas, as escalas diminutas, né, escalas de tons inteiras, as escalas simétricas, né, e comecei a ouvir muito esse cara e absorver, né, muita informação dele também, e transformando assim, sem pretensão nenhuma. Eu sempre enxerguei a música como a coisa mais importante, né? E aí eu moldava a minha forma de tocar de acordo com o que a música pedisse, né? O que eu pudesse explorar dentro do que a música mostrasse para mim, as possibilidades, né? E você tem uma discografia rica, assim, você já tem 11 discos, né? Sim, 11 discos. Isso aí. Prêmios, né? Prêmio da música brasileira, aquele que eu achei aquela foto bárbara, você colocou ali. Ah, sim, foi. Instrumento Tenho Group, dois, é. Isso, exatamente. Music Award nos Estados Unidos, 2015, do Best Latin Jazz Album e Ah, sim. Best Live Performance Album. Então, assim, o que, que a gente pode. Eu queria, né? É, e esses discos, assim, certamente mostram um processo, uma história, né? Sim, com certeza. É, Né? isso, né, eu fiz até o trabalho, esse meu último trabalho, que é o solo, que é onde eu apresento o violão de sete cordas de aço como instrumento solista, né, esse trabalho, na realidade, ele é resultado do meu mestrado profissional em música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, o FRJ, e que virou um disco, né, que saiu pela Biscoito Fino, mas mostra todo esse processo, desde o meu primeiro disco, que foi o Brasília Brasil Trio, gravado com o Hamilton de Holanda e o Daniel Santiago, né, em 2001. Na realidade, a gente tinha gravado um disco ao vivo em 2000, que saiu 20 anos depois, mas o primeiro mesmo que teve um alcance nacional foi esse, que é o chamado Abre Alas. Então, nesse disco eu já começo a incorporar esses outros elementos musicais que eram pouco utilizados ou não eram utilizados dentro da linguagem do choro, do samba até então, né? Então eu comecei a me mexer na parte harmônica e na parte melódica, mas sem nenhuma pretensão de estar fazendo, eu quero fazer isso porque eu quero mudar. Foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, né? E Puxa, aí, nesse trabalho eu descrevo todo esse processo, né? Desses 11 discos até chegar mas a sua nesse dissertação, trabalho. por curiosidade, que eu fiz mestrado também na FRJ, só que já tem quase 20 anos, na área de literatura brasileira, e com o Cacaso, depois eu gravei um disco, Olha que legal, Cacaso, maravilha. Sueli Costa. Mas o meu trabalho foi estritamente a questão do Cacaso poeta, letrista, comentando letra. Mas o seu mestrado em música, você pode dar como resultado um disco? Ou foi Porque o meu mestrado é o mestrado profissional, é o ProMus, né, da Escola de Música da UFRJ. Então você faz uma dissertação, mas você também faz um produto prático, né? Então o não que eu tem. fiz, eu compus 10 peças para serem executadas no violão de sete cordas de aço, como instrumento solista, né? E mais as partituras digitalizadas de todas essas peças, né? Então esse é o meu produto final, né? A gravação em áudio e vídeo de todas essas músicas, gravação mesmo a Vera, né, ao vivo, no estúdio, e mais as partituras. E mais a dissertação, onde eu descrevo todo esse processo pelo qual eu tive que passar, né, de maturação até chegar nesse Aham. resultado, né? E aí tudo, tem a mudança da minha forma de tocar, a mudança dos instrumentos que me proporcionaram, né, utilizar os sete cordas de aço por inteiro,
né? Mudança de corda, mudança de dedeira, mudança de tarraxa, tudo, tem tudo. Imagina. É. Puxa vida, interessante. E assim, como é participar, né, desses festivais? É uma coisa que você gosta, assim, é uma coisa que te agrada? É, assim, nesse, porque não deixa de estar competindo. Tem músico que não gosta de competir, né? Mas é bom ser indicado, né? É, sempre Indicação. a indicação, eu acho que, claro, quando o prêmio vem, é muito bem-vindo, né? E é um reconhecimento pelo trabalho, né? Mas eu Uhum. sempre acho que a indicação, ela também já tem um grande valor, né? Porque quando você é indicado a um prêmio como esse, você passa por uma peneira muito fina, né? Tem muita gente ali, boa, né, que às vezes entra ali como indicado, ou que às vezes não entra, mas que tem um trabalho também de muito alto nível. Então, quando você é indicado, na minha opinião, eu vejo como um prêmio também. Aham. Esse prêmio da música brasileira é do McLean, né? Sim, do Zé Maurício, meu É, amigo que é querido. É. antigo, era o antigo prêmio Sharp, Isso, exatamente. né? O prêmio Sharp, né? Quando existia Isso. aquela Sharp e tal, né? É. Aí o prêmio da música brasileira. É, e eu ia perguntar uma coisa. Nossa, são muitos prêmios, gente. São muitos prêmios. O Grammy Latino em 2021. O Ah, Grêmio tá. Latino foi muito legal, porque foi com esse disco que eu gravei em duo com o Cristóvão Bastos, né? E o Uhum. Cristóvão é um cara, assim, que é um ídolo, né? Então, só de ter gravado o disco com ele, para mim, já é um prêmio, entendeu? Ter um trabalho em duo com o Cristóvão. E quando a Vocês gente estão. acabou de gravar, foi muito legal, porque eu falei, ó, Cristóvão, quando a gente ouviu o disco pronto, eu falei, ó, Cristóvão, esse disco vai trazer muita coisa boa pra gente, pode escrever. Ele falou, não, vai sim e tal. E aí, quando a gente recebeu a indicação, né, do Grammy Latino, a gente ficou muito feliz, né, e também ganhamos o Prêmio Profissionais da Música. Então, assim, é o que eu te falei, esse tipo de reconhecimento é sempre bem-vindo, é sempre bom, né? Porque eu acho que valoriza, né, o trabalho que a gente faz com tanto amor, dedicação, afinco, né? E quando vem esse reconhecimento é muito bom. Você costuma fazer arranjo também? Você faz arranjo sob encomenda, trabalha com arranjo? Faço, faço sim. Faz, Eu né? não me considero assim um arranjador, né? Mas assim, um arranjo para violão, né, solo, uma coisa assim, eu faço. E assim, por exemplo, se for fazer uma base de choro, uma base de samba, são linguagens que eu conheço, então posso fazer. Eu não sou um arranjador de orquestra, né? Isso não. Mas dentro dessa linguagem que eu domino, que é a linguagem do choro, do samba, né, ou alguma coisa de violão solo, eu posso fazer tranquilamente porque conheço a linguagem, né? Qual o disco seu que diz mais sobre você, assim? Dentro desses 11, assim, que você fala assim, não, esse disco é um disco que eu assino embaixo, porque a gente às vezes passa o tempo, a gente sai de um estúdio, né, sempre querendo mexer mais, na verdade nunca está pronto um disco, né? Eu acho que é. Sempre, E é legal quando você começa a ouvir o disco, você ouve muito tempo depois e você vai vendo novas minúcias, né? Novas informações que às vezes em audições que você fazia na época que fez o disco você não percebia, né? Olha, eu acho que eu vou citar aqui, é porque é muito difícil, né? Acho que todos os discos eles têm muito a dizer, né? Mas assim, eu acho que o disco, tem um disco meu, se chama o Pintando Sete, eu acho que ele tem uma importância grande, porque ele foi o disco em que eu propus o violão de sete cordas de aço como um instrumento protagonista. A partir daquele disco, Sete Cordas de Aço, ele passou a ser um instrumento que não ficava ali na retaguarda, assim como ele sempre ficou, um instrumento de acompanhamento. Sabe? Ele passou a ser o instrumento que fazia
a melodia principal, passou a ser o instrumento que improvisava, passou a ser o instrumento que propunha e que ia ali para frente, para a linha de frente, né? Eu acho que esse disco é importante nesse sentido, né? E esse disco atual, o solo, eu vejo ele também como um disco importante porque situa os Sete Cordas de Aço num patamar inédito até então, né? E eu espero que esse trabalho abra caminho para novas pessoas que explorem, né? Esse instrumento é muito novo, né? Então ele tem muito a dizer. E agora tem, por exemplo, um trabalho que eu fiz em duo com o Djamandu, a gente propõe ali várias coisas ali muito interessantes, né? O lance de dois sete cordas tocarem, cada um propondo uma melodia paralela, né? Não tem nem acompanhador nem solista, é uma coisa, são duas vozes, né? Aham. Acontecendo. Então isso é uma coisa muito, muito, tem uma sonoridade vigorosa e nova, né? Até então, porque os discos que tinham de duo, inclusive o clássico, né, do Rafael Rabelo com Dino, sempre tinha um violonista acompanhador e outro solista, né? E esse nosso trabalho não. Então a gente propõe ali, a gente está fazendo cada um uma voz ali, pensando como se fosse um arranjo ali camerístico mesmo, cada um responsável por uma voz. Isso até então é uma coisa que ninguém tinha feito. Bom demais. Nossa, interessante que todos, acho que pelo menos você e o Josué têm essa irmandade sonora com o Yamandu, né? Ele também tem, falou a mesma coisa que você, ele é do Piauí também, eu conheci, Sim, porque eu morei, Josué, conheço, né, Josué é meu amigo, gente boa é, demais. em Teresina, terra do Josué. E Sim, aí, depois que eu convidei. O Yamandu, eu lembro de ter, não conheço pessoalmente, né? Mas ele está aí circulando e eu acho esse diálogo entre grandes instrumentistas é muito enriquecedor, porque eu creio que é uma troca muito grande, né? É sim, uma com certeza. É. que Esse disco que a gente fez, ele é interessante também porque as pessoas podem reconhecer claramente a diferença de timbre, a diferença sonora dos sete cordas de aço para os sete cordas de nylon. você toca mais os sete cordas Não, eu de nada. só toco os sete cordas de aço. E Ah, tá. O Yamandu só toca os sete cordas de nylon. Ah, tá. Né? Cada um na sua, como diria o Zeca Pagodinho, né? Cada um na sua prancha, cada um na sua praia. Diferença enorme. É bem Diferença. diferente. São dois violões, mas assim, a estrutura também é completamente diferente, né? Apesar de serem dois violões de sete cordas, a construção orgânica é muito diferente. O sete cordas de aço ele é mais duro de tocar, né? Pela tensão É. maior das cordas de aço. E a construção também é muito mais robusta. O instrumento tem um bojo maior, mais grosso, a quantidade de madeira é maior para suportar a tensão das cordas de aço, né? E o sete cordas de nylon é um instrumento mais próximo da guitarra clássica espanhola, com uma corda a mais. E o Rafael Rabelo ele tem essa importância muito grande, né? Porque foi uma influência para todos nós, embora eu toque o sete cordas de aço e o Djamandu toque o sete cordas de nylon, né? O Rafael tocou os dois, mas o Rafael foi o primeiro artista a utilizar o violão de sete cordas como instrumento solista, utilizando as cordas de nylon, né? Então isso tem um peso histórico muito grande, porque ele foi o pai de todo, ele é o pai musical de todos nós, né? Todo mundo que veio depois dele. E ele, além de ser um instrumentista excepcional, né, o Rafael, ele era um músico que atuava muito bem quanto acompanhante também, né? Ele Sim, trabalhava com com Elisete, certeza. Nossa, demais, cada coisa sim. espetacular. Eu ouço o Rafael todo dia, Dani, todo dia eu ouço ele. E todo dia eu aprendo uma coisa diferente, graças a Deus. Assim, presta atenção, uma coisa ou outra. É muito bom. E é sempre bom. E a gente vai aprendendo, vai absorvendo, né?
Uma coisa que eu faço todo dia antes de tocar, para eu aquecer a mão, eu sempre pego um disco antigo. Esses Hum, dias mesmo eu peguei, teve o aniversário dele, de morte dele, acho que foi ontem ou anteontem, 27 anos, né, sem o Rafael. E aí eu ouvi aquele disco Fantasias, do Roberto Ribeiro, que ele toca ali maravilhosamente, ali, o Sete Cordas de Aço, tem cada coisa bonita. Então fui relembrando, né, coisas, eu sempre faço essa reciclagem, assim, de coisas que eu já ouvi, mas que eu vou, aquela primeira hora ali da manhã, eu sempre pego um disco desse aí para sempre manter em dia esse repertório, a fraseologia, né, o sotaque, né? Ricardo Cordas de Aço, aquela música do Cartola, do Luiz Melodia, de uma perfeição a essas cordas de aço, esse músculo traço do violão. É linda. Fazendo, É- Essa fazendo, gravação né? é linda, é Isso. bonito. É desse disco do Cartola, né, que você está falando, né? Eu É, conheci é bonito. Esse o, disco é maravilhoso. o Rafael Rabelo nesse disco, porque ele está nessa faixa, ele está na minha, ele tá numa série de É, faixas. esse, Alguma esse, esse ano ele faria 60 anos, né? lá, E é muito mas novo, né? muito Ontem eu liguei para Luciana Rabelo, né? Irmã irmã. dele, para ver se a gente faz algum show, alguma coisa aí para homenageá-lo, né? Na data aí do aniversário dele, que era no dia 31 de outubro, né? E o Meredith. Rafa, ele tá vivo sempre, né? A obra dele não morre nunca. Nunca. É, Foi um cometa, como tantos é, geniais. E você gosta você faz algum trabalho também, porque para Ana de Holanda me falar bem, tão bem, e com tanto carinho, né, de você. Então, que assim, a Ana é muito querida, amiga querida. então ela falou, ela é um dos maiores. Ela ficou, na verdade, falando, nossa, está faltando gente. Eu falei, sei que está faltando gente para entrevistar. Porque nem sempre dá para colocar, coincidir na agenda. Eu falo com o João Lira estava aqui assistindo a gente. O João, um abraço pro João. O João é meu amigo querido. Pegaço aí também do Cristóvão. E você não está fazendo um trabalho atual com o Cristóvão? Eu vi o Cristóvão com você. Sim, então, esse disco que foi indicado ao Grammy em 2021. E agora, né, com a volta dos shows, aí a gente está começando a fazer, vamos fazer uma turnê pelo Brasil, né? Então a gente Uhum. vai fazer, começamos agora em Tiradentes, no dia 22. Ontem nós tocamos aqui no Rio de Janeiro, semana que vem, dia 7 de maio, a gente vai tocar em Porto Alegre, no Instituto Ling. Em junho, a gente vai tocar no Ceará, Festival de Choro lá de Viçosa, do Ceará. Em julho, a gente vai para Recife, São Paulo. Em agosto, a gente volta para São Paulo novamente, Recife. Setembro, a gente vai para o Sul, né? Vamos para o Nordeste. Enfim, tá fechando uma agenda muito bonita aí para a gente levar essa música pelo Brasil afora. Então, esse é o seu trabalho atual. É o trabalho atual, né? Que a gente tá fazendo essa volta aí pelo Brasil, né? O último disco que eu lancei é esse do disco solo, mas esse disco do Cristóvão ele veio primeiro, né? Porque ele saiu em 2020. Então, o que que aconteceu? Eu lembro direitinho que quando a gente fez as fotos para a capa desse disco, né? Aliás, em breve vai sair o físico, né? Porque as fábricas também não puderam fabricar durante a pandemia. Então, agora que o disco físico vai sair para a gente poder levar para as pessoas, né? Nesses shows que a gente vai fazer pelo Brasil aí. E em breve também para fora, né? Então, o trabalho com o Cristóvão ele é de 2020, o meu trabalho solo é de 2021. Mas esse disco com o Cristóvão, todas as coisas que a gente já estava engatilhando estão na frente, né? Então é um disco que primeiro eu vou ter que fazer toda essa. E tá muito prazeroso esse show com o Cristóvão, porque ao mesmo tempo que a gente toca, tem assim as coisas amarradas, mas é bem solto, sabe? Tocar com o Cristóvão é uma delícia, assim.
Eu estou feliz da vida. Primeiro porque o Cristóvão é meu ídolo, né? E me tornei amigo dele, próximo, né? O Cristóvão mora aqui, somos vizinhos, né? Então a gente está junto direto e aprendo com ele toda hora. Cara que tem uma sabedoria enorme, né? Então tocar com ele, ter um trabalho com ele e que rendeu tantos frutos legais é uma coisa assim que não tem nem palavras para descrever. Só alegria mesmo. Maravilha. Essencialmente, nós chegamos quase assim, né? Nesse cerne mesmo, né? E assim, tem alguns outros que você trabalha, Celcinho Silva, esse eu não conheço. Celcinho é um dos maiores pandeiristas do Brasil, filho do Jorginho do Pandeiro. Tá. Celcinho é grande Puxa, referência do pandeiro brasileiro. não conheço alguns assim, né? Agora, eu lembrei que eu anotei do Marco Pereira, que foi também uma influência muito grande e trabalha hoje com você, e foi seu professor, né? Sim, o Marco foi meu professor, meu mestre, né? E o Marco, eu conheci o Marco no curso internacional de verão da Escola de Música de Brasília. E posteriormente, o Marco me convidou para a gente fazer juntos, né, uma parceria, e que dessa parceria nasceu o método, né, que se chama Sete Cordas Técnica e Estilo. E depois a gente foi para Brasília, né, para dar aula juntos, né? Então, para mim, e o Marco é uma pessoa assim, é meu padrinho de casamento, a gente é muito próximo, né? Somos compadres, né? Então, é uma pessoa que eu considero assim da minha família. E assim como o Hamilton, né, que é meu compadre também, padrinho da minha filha. Enfim, pessoas que eu tenho muita proximidade, assim, muito carinho, né? E estar com eles sempre é uma coisa Não te muito boa da vida. aula, né? Você faz esse ofício também de dar curso, de dar aula, de... Sim, sim, eu com a frequência, depois que eu fiz o método com o Marco, essa porta dos cursos, né, de inverno, de verão, se abriram, sim, amplamente, né, porque eu passei a ministrar esses cursos, né, com a frequência muito boa, e eu gosto muito de dar aula, principalmente nesses cursos, assim, aula em grupo, né, porque a gente pode. Esse ano, inclusive, eu participei do Civebra, né, que é esse curso que eu estou falando, onde eu conheci o Marco, em janeiro, e foi de forma presencial, todo mundo com máscara ainda, mas foi uma delícia, assim, porque estava começando a voltar, né, então para mim foi assim, uma sensação muito boa, assim, de poder ter contato com as pessoas, né, porque até então eu no ano de 2021, em janeiro, eu dei aula no Civebra, mas foi tudo online, né, na aula também foi o Civebra e teve a oficina de música de Curitiba também, que foi online. Então, assim, foi legal o que aconteceu, mas a presencial não tem preço, gente. Ontem o show, por exemplo, com o Cristóvão, tinha um né? público maravilhoso lá e, pô, o público sedento, né, com carinho, doido para ouvir música também, assim como a gente está doido para tocar, para viajar, para voltar a fazer o que a gente sempre fez, né? Nossa Senhora, eu vi a Leila Pinheiro, ela falou comigo, tô voltando. Eu falei, que bom É, de voltar a sentir o calor do público, né? As pessoas, ah, né? Porque isso não tem preço. Eu acho que isso aí é o maior motivo de qualquer artista é tocar o público, né? Fazer as pessoas sim, felizes, levar energia boa, levar amor. Acho que a nossa principal missão é essa. com certeza, com certeza. Querido, eu só tenho a agradecer. Você quase respondeu aí, e assim, maravilhoso. E uma Eu que pergunta agradeço, Dani. Muito obrigado, viu, pelo convite. Uma alegria participar. para as pessoas é o que que é a música, se você quiser responder com uma frase sua, com uma citação, para a sua vida, que ou se não vier também, não tem problema. Tem gente que às vezes o Lula Galvão quase que Olha, pensar em casa, né? Em casa não. tem um.
uma coisa que eu gostaria de dizer é assim, que muita gente, hoje em dia, né, e eu fico feliz com isso, as pessoas ouvem o meu trabalho, né? E acabam bebendo nessa fonte também. Eu fico feliz, extremamente feliz com isso, né? E as pessoas reconhecem assim, a minha identidade musical. Eu fico muito feliz, mas uma coisa que eu gostaria assim de deixar bem, assim, enfatizar de uma forma bem forte é que a gente não pode esquecer os, os caras, os gigantes, né, que me antecederam, Os né, grandes esses mestres. todos que eu citei aí, né? Então, o Dino Sete Cordas, ó, vou citar alguns aqui, os que eu já havia até falado, né? Ó, Dino Sete Cordas, Rafael Rabelo, o Walter Silva, Valdir Silva, né? De São Paulo, o Edmilson Capelupi, né? O Zé Barbeiro, o Luizinho Sete Cordas, de Brasília, o Alencar Sete Cordas, o Augusto Contreiras, o Fernando César, aqui do Rio, o Carlinhos Sete Cordas, o Maurício Carrilho, o Paulão Sete Cordas, o meu amigo Bozó, lá do Nordeste, né, o Edson Sete Cordas da Bahia, o, esses que eu estou falando, dentro desse universo do samba, do choro, né, o Yamandu como um cara solista, né, o Marcelo Gonçalves e o Josimar Carneiro, que tem um trabalho mais camerístico, utilizando o violão de sete cordas de nylon. Então, assim, esses nomes, esses caras, a gente tem que ouvir e absorver, absorver e ouvir sempre, né? Os mais antigos, né? Os mais antigos, a linguagem está toda ali. Então a gente tem que ouvir com muito carinho, com muito respeito, para a gente poder manter, né? E Uhum. preservar o que já foi tão feito de uma forma tão bem feita, tão bonita. Então a gente tem que manter, né, essa matéria-prima, esse sotaque tão bonito, né, que vem desses mestres. É isso. Coisa boa. Ter essa consciência, como diz meu amigo Márcio Alac, pianista, não sei se você conhece ele, os grandes mestres. Sempre É, reverenciar os é grandes isso mestres. aí. Isso, né? Ele fala Beethoven, Bach, Bill Evans, enfim. É. Muito obrigada, tá? Por nada, querido. Uma alegria participar, viu? Beijo grande para você aí, sucesso aí com as entrevistas. E agradecer aí o Hamilton de Holanda que deixou esse depoimento tão bacana. Opa, muito bem lembrado. Obrigado ao meu compadre Hamilton de Holanda, né, ao meu amigo Henrique Cases, que deixaram esses depoimentos aí que eu fiquei extremamente feliz, emocionado. Então é uma coisa muito boa, né? É, A gente ter pessoas assim que a gente tem esse nível de amizade, né? Tô vendo aqui meu parceiro Cristóvão Bastos, eu vi que ele entrou aí. Cristóvão, te amo, viu? Obrigado por tudo. Cristóvão, eu queria contar uma historinha que aconteceu com a gente lá, rapidinho, no estúdio, claro, estou com pressa que nenhuma. foi assim, quando a gente começou a gravar, né, eu tava assim, caraca, eu vou gravar um disco com o Cristóvão, né? Mas, pô, vou me preparar, vou chegar lá e tal, mandar ver, fazer a minha parte bem feita, né? Mas acaba que eu fiquei assim, quando a gente começou a gravar, eu tava meio apreensivo, meio afoito, sabe? E o Cristóvão chegou assim, ó, Rogério, fica tranquilo, que vai dar tudo certo, vai ficar bonito. E aí baixou uma calma, assim, sabe? Quando, nossa, aquela energia boa, assim. A E isso eu nunca serenidade. vou esquecer, a serenidade, assim, a sabedoria, né? E, assim, humildade, generosidade. Cristóvão é uma alma muito especial. E fazer esse trabalho com ele, para mim, é um motivo de uma alegria imensa. E Ele é, principalmente, independente de qualquer coisa, pela amizade bonita que a gente tem, né? ele é aquele sábio que escuta muito e fala só a palavra precisa e certa. Exatamente. É isso Né? aí. Maravilhoso. Da minha cidade de fora, muito amigo dele, o Silvio Gomes, sabe muito de teoria e tudo. Morou muitos anos no Rio.
Já tem o quê? Mais Ah, de anos. Aí ele deve ter contado já do Silvio. Aí que foi, como é que foi? Silvio fala pra caramba. Eu falei assim, Silvio é solista. É solista, fiquei só ouvindo isso. ah. Precisão da palavra Cristóvão é tudo. E é isso, é um piano lindo, minimalista e profundo, cada vez É, mais. nossa senhora, coisa mais, muito mais. especial mesmo. Conheci ele há muitos anos, uns 20 mais ou menos. Ah, que bom, Tá. maravilha. E Querida, agradecer ao meu parceiro que faz toda a programação visual, senão eu não teria como fazer nada. O maravilha. cara que Ó, faz tudo. um beijo grande aí, viu, Dani? Muito obrigado pelo convite, foi uma alegria participar. Viu? E é isso aí. Até a Tá? E próxima. canal, depois eu mando. Tá, beijo.